Michilena, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Tudo bem? Que linda! Obrigada pelo convite. Olha só, gente, quem estava aí acompanhando a programação no início, a Michilena é escritora, tem alguns livros e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um que deixou nosso coração quentinho quando a gente conheceu, que é o Contos do Vale do Ribeira. A gente vai falar sobre ele, né, Michilena? Isso aí. Michilena, fique à vontade para se apresentar para o pessoal de casa, para quem não te conhece. Bom, eu sou a Michilena, como a Grazi falou, eu sou escritora, sou contadora de contos e lendas, contadora também de histórias sobre os orixás, palestrante, eu faço de tudo um pouquinho. Oficinas de boneca Baiomi, oficinas de turbantes, e assim eu vou levando a vida. Sou autista, sou mãe de uma autista. Olha só, quanta coisa legal! E para você que não conhece, hoje a gente vai falar sobre os contos aí, que é esse livro que tem sido sensação. Eu já vou começar com as minhas perguntinhas aqui pro pessoal de casa. A gente é curioso, sabe, Michilena? Então a gente vai começar. Qual foi o seu primeiro contato com a escrita, né? Bom, meu primeiro contato com a escrita foi quando eu morava em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, vim para cá pro Vale tem 8 anos, que minha mãe é nascida aqui em Registro, né? Mas ela viveu o Vale todo aqui, um pouquinho em Juquiá, um pouquinho em Miracatu, e assim foi indo. E o meu primeiro contato foi com os livros que o meu padrasto levava para casa. Ele começou a juntar reciclável. E aí ele levava para casa livros, ele levava discos, ele levava um monte de coisa. Então ali eu comecei a ler junto com os livros que ele levava para mim. Então era física quântica, biologia, português, gibi, caricatura, romance. Eu lia de tudo um pouco e ouvia também os discos, né? De tudo um pouco também. Olha que legal. Então já começou assim essa cultura já dentro de casa, que a gente tem muitas mães, né, que sempre já colocam aí para seus filhos ler. E uma das coisas que deixa a gente encantada é justamente isso, ter contos aqui no Vale do Ribeira para a gente também propagar a nossa cultura. E o que inspirou você a começar a escrita, principalmente com os contos aqui no Vale? Bom, a inspiração em primeiro veio de tanto viajar nos livros, né? Todos os livros que eu lia, tudo que eu lia ali me fazia viajar. Aí, quando a minha mãe, em certas situações que a gente precisava ficar um pouquinho mais juntinhas, ela começou a me contar. Lá na cidade onde eu morava, tinha o lobisomem. Lá na cidade onde eu morava, tinha uma voz que vinha do cemitério. Tinha o Saci Pererê, tinha o Negrinho do Pastoreiro. E aí ela ia me contando todas essas histórias e eu ia ouvindo assim, eu absorvia a cada instante. Olha que legal. E eu tava falando um pouquinho, ainda há pouco, aqui com o pessoal de casa, sabe? Entre a gente, como que é gostoso estar em família e quando tem esses contos, quando a gente se reúne, aqueles tios mais velhos vão contando, né? Quando as crianças estão um pouquinho arteiras, para dar uma acalmada, vem sempre com algum conto. E o olhar, assim, de magia é maravilhoso. E reunir todas essas histórias, porque são muitas, né? A gente costuma falar que o Vale do Ribeira é cheio, a gente envolto, respira realmente história, cada cidade que a gente vai. E para reunir essas histórias, como é que foi? Olha, eu fui pegando pedacinho por pedacinho, colocando aqui na cabecinha e fui passando adiante, né? Aí tinha vezes que eu contava para os meus filhos, tinha vezes que eu contava para as pessoas. Você sabia que minha mãe veio de uma cidade que tem lobisomem, tem saci? Aí depois eu pensei assim, gente, é tão gostoso ouvir essas histórias, talvez ler essas histórias também seria muito interessante. Aí eu comecei a pegar história por história e colocar tudo num livro. E aí acabou saindo esse livro. Só que eu queria um livro que fosse curto, para que não ficasse assim, essa nova geração não ficasse entediada de estar lendo. Eu falei, bom, então vou colocar o mais simplificado possível cada uma dessas histórias e vou colocar num livro para o pessoal novo que vem chegando saber quem é Saci, quem é o lobisomem e outras histórias. Que legal. E a curadoria? Porque eu imagino que as pessoas, seus familiares, quando souberam que você estava escrevendo, né? Aí um livro
de contos, eu imagino tanto de história. E para fazer a seleção desse, porque você falou, não vou deixar ele muito prolongado para que seja um livro em que a criança consuma e tenha vontade de ler as próximas, porque eu confesso para você que eu li e até comentei aqui o pessoal da produção, que também tava todo mundo de olho no livro. A gente consegue imaginar a voz até mesmo de uma pessoa te contando, porque como a gente ouve dos familiares, contando, e essa curadoria, porque eu imagino que deve ter surgido várias além dessas que você reuniu nesse livro. E como que foi esse processo de curadoria? Olha, nessa edição eu vou fazer só essas que são as mais conhecidas. Foi uma tarefa fácil? Olha, foi uma coisa assim, que só foi saindo de dentro de mim. Eu, tipo, hoje eu vou colocar essa daqui que eu achava muito engraçada. Vou colocar essa daqui que me deu medo. Vou colocar essa outra que é interessante. Não teve nada em especial. Daí eu falar assim, não, tem que ser essa, algo regrado, sabe? Só o que eu achava mais interessante eu fui colocando. Mas ainda tem o número 2 ainda para sair, com muitas outras histórias, e que ainda tem histórias recentes. Histórias que, tipo, a história de quando meu filho foi picado por uma cobra aqui no Vale do Ribeira, o que aconteceu com ele ficou no hospital, tem um monte de coisa ainda para contar. Olha que legal. Então, para quem já vai adquirir, daqui a pouco eu vou contar para vocês. A primeira edição, já saiba que já tem aí a segunda já sendo produzida, e isso é sensacional. Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, que a gente adorou, é que o glossário, né, a linguagem é bem regional, com expressões realmente locais. Você acredita, Michilena, que ajuda a aproximar os leitores e também outras pessoas também de fora do Vale, a nossa cultura aqui do Vale do Ribeira, essa identidade? Ajuda, com certeza. Eu vou contar um pedacinho para você de uma história que eu passei, que me fez... Opa, preciso colocar esse glossário lá. Assim que eu cheguei aqui na cidade, eu fiz amizade com uma senhora. Ela me chamou para ir na casa dela tomar café e comer biscoito. Enquanto a gente tomava café, conversava... ela ficava assim, ô Maenga do céu, ô Maenga. E eu ficava pensando aqui na minha cabecinha, né? Ai, puxa vida, ela me deu até um apelido, que bonitinha. Eu me chamo Maenga agora. E o que será Maenga? Não sei. Aí fui pra casa e fiquei com isso na cabeça. Aí eu tive que postar nas redes sociais perguntando, gente, alguém sabe me dizer o que é Maenga? Aí foi aquela enxurrada de gente, Maenga é uma expressão, assim, assado. Falei, gente, eu tô achando que é um apelido. Aí eu achei necessário colocar. E ficou sensacional, porque realmente quem for ler o livro vai se identificar com vários temas. E a gente aqui adorou, eu li e adorei, eu li o glossário, fiquei rindo, lembrando das situações, ou até mesmo espelhando as histórias, que é sensacional. Me conta um pouquinho também sobre as ilustrações que tem também no desenho.